Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite, amém, irmãos? Hoje foi animado, hein? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu também estava pensando, né? Lembrando do hino do Micael, mas domingo, se Deus quiser, vamos louvar o hino do Micael, irmãos, se Deus quiser. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 5, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, e desde já agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, mais uma vez que Deus nos concede, pela vida de cada irmão, pela vida da igreja, e cada vez mais, irmãos, Deus ele tem nos fortalecido. Às vezes você pode até se achar fraco, se sentir fraco, né? Mas a Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, não é nas nossas forças, não é na força do nosso braço. O poder de Deus se aperfeiçoa é nas nossas fraquezas, irmãos. Aí que ele mostra que ele é Deus nas nossas vidas. Marcos capítulo 5, versículo 21. Nós vamos começar lendo aqui do versículo 21 até o versículo 23. E depois, irmãos, não fechem suas Bíblias, né? Nós vamos estar aprendendo aqui algumas lições valiosas neste texto de hoje. Irmãos, quem quer aprender a conquistar um milagre nessa noite, irmãos? Quem quer aprender a conquistar um milagre? Pastor William, mas o milagre não é operado por Deus, não é Deus que sabe como operar o milagre? Sim, mas a Bíblia é um livro de princípios, é um livro de ensinamentos, e nós entendemos, irmãos, que quando nós seguimos alguns princípios, alguns ensinamentos bíblicos, nós abrimos uma porta para o milagre de Deus nas nossas vidas. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 23, todos acharam? Glória a Deus. A palavra de Deus diz: quando Jesus voltou de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, implorou-lhe intensamente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Amém? Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus, dando glória a Deus, porque Ele é bom, e as suas misericórdias se renovam todos os dias nas nossas vidas. Irmãos, aqui é o relato da ressurreição da filha de Jairo. Começamos lendo aqui, e aqui os irmãos observaram que ela ainda estava viva, né? Mas estava doente, estava enferma. Jesus, nas suas andanças, ele estava ali curando, ele estava ali expulsando demônios, e ele se deparou com Jairo. Aqui a Bíblia fala que Jairo era um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era um dos líderes da sinagoga. Então ele já era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que lia as escrituras, ele era uma pessoa que ia para a igreja, né? Naquele tempo lá eram os templos, as sinagogas, ele ia para a igreja, ou seja, ele era um crente, ele acreditava em Deus, mas ele era religioso. A sua filha estava doente, a sua filha estava enferma, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele resolveu buscar Jesus, buscar o milagre em Jesus, porque o nosso milagre está em Jesus. Então a Bíblia diz que ele chegou ali desesperado e ele pediu insistentemente, ou seja, irmãos, ele foi perseverante. Ele pediu insistentemente que Jesus fosse com ele para curar a filha dele que estava doente. E aí a Bíblia ensina que Jesus ele foi com ele. Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha dele. Aqui no final nós vamos entender que Jesus ele foi até a casa de Jairo, ele chegou na casa de Jairo e ele operou o milagre. Quando Jesus chegou lá, a menina já estava morta, não estava mais doente, já estava morta. Mas Jesus, ele operou o milagre da ressurreição, ele operou este milagre, irmãos, trouxe de volta à vida a filha dele, e eu creio que hoje Jesus vai estar ressuscitando sonhos também aqui nessa noite. Jesus vai estar ressuscitando aqui milagres nessa noite, nesse dia de hoje, irmãos, operando milagres. Então, Jesus, ele foi até a casa de Jairo. E aqui tem algumas lições que nós podemos aprender nessa noite de hoje. Como eu disse, Jesus estava indo até a casa dele.
Porque para nós conseguirmos o nosso milagre, nós temos que levar Jesus para nossa casa também. Nós não podemos querer se encontrar com Jesus somente num culto, somente num dia que nós vamos adorar, somente num dia onde nós vamos ali muitas vezes cumprir obrigações religiosas. Não, nós temos que andar com Jesus em todo o tempo. Nós temos que levar Jesus para nossa casa também. Não adianta a gente estar cultuando aqui, chegar em casa começar a brigar, chegar em casa começar a xingar, chegar em casa perder a fé, né? Não dá um bom testemunho quando chegamos na nossa casa também. Temos que levar Jesus para nossa casa. E algumas lições nós vamos aprender nessa noite, para que você aprenda a conquistar o seu milagre nessa noite também. Primeira lição que nós vamos aprender é que a religiosidade não gera milagre, mas a adoração sim. Como eu disse, Jairo era um religioso. Ele lia as escrituras, ele frequentava as sinagogas, ele jejuava, ou seja, ele cumpria obrigações religiosas também. Só que ele era um religioso. Faltava ainda ali, irmãos, dele de se desprender da sua religiosidade e começar a aprender a ser um adorador. Porque às vezes nós somos religiosos, nós temos que largar toda a nossa religiosidade, dar lugar à adoração no lugar da religiosidade. Está aqui no versículo 22, ó. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Note que ali ele se desprendeu de toda a sua religiosidade e ele se prostrou diante de Jesus. E qual a diferença, pastor William, do religioso para um adorador? É que o religioso, irmãos, ele se firma nas suas próprias ações. O religioso, ele se firma, ele se fundamenta nos seus próprios méritos. Ele acha que vai conseguir conquistar alguma coisa porque se comporta bem. Ele acha que vai conseguir alguma coisa só porque ele lê a Bíblia, só porque ele ora, só porque ele pratica as boas obras, mas ele se esquece que além disso tudo, nós precisamos totalmente da graça de Deus também. Precisamos adorar, nos prostrar diante de Jesus. Porque senão a gente começa a se basear nos nossos próprios méritos. Ah, eu vou conseguir o meu milagre porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu vou conseguir o meu milagre porque eu oro todo dia. Eu vou conseguir o meu milagre porque eu pratico as boas obras. Tudo isso nós devemos fazer. O pastor não está dizendo que nós não devemos fazer. Devemos fazer tudo isso. Mas nós temos que entender que além de fazer tudo isso, a glória, a honra, o louvor, toda exaltação pertence ao Senhor, porque é Ele que gera o milagre nas nossas vidas. Esse religioso Jairo, ele parou de depender de si mesmo, das suas boas ações, e ele começou a depender da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, do amor de Jesus. A Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus, irmãos. Hoje, se nós nos prostrarmos diante do Senhor Jesus, nós vamos sair daqui com o nosso milagre, irmãos. Quando Deus ele me deu essa palavra, Ele colocou no meu coração. Meu servo, eu estou te dando essa palavra porque eu quero operar milagres na igreja, porque tem pessoas que vão estar ali, que estão precisando de um milagre na sua casa, de um milagre na sua família, de um milagre na sua vida sentimental, emocional, financeira. Ali vai ter pessoas hoje que vão precisar sair dali com a sua fé edificada. Então, primeira lição, a religiosidade não gera milagre, mas a adoração ela gera. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, e nunca se basear nos nossos próprios méritos. Segunda coisa que nós vamos aprender é que nós não podemos nos apegar naquilo que gera dúvidas. Porque no decorrer deste relato, vai dizer que Jairo, ele estava indo com Jesus até a casa dele. Mas uma coisa interessante aconteceu, irmãos. No meio do caminho apareceu aquela mulher do fluxo de sangue. Já pensou, irmãos? Já parou para pensar nisso? Jairo ele chamou Jesus. E Jesus ele aceitou ir até a casa de Jairo. Aí no meio do caminho aparece uma mulher enferma ainda para Jesus atender ela. Aí você pensa, meu Deus do céu, já ia ali receber o meu milagre, apareceu alguém para atrapalhar aqui eu receber o meu milagre. E agora? Imagine como ficou a cabeça de Jairo. Minha filha está doente. Minha filha está precisando urgentemente de um milagre. Minha filha tem pressa, ela não pode esperar.
e ainda o mestre vai ter que parar no meio do caminho? Irmãos, muitas vezes, antes de Jesus entregar o nosso milagre, ainda ele vai parar no meio do caminho para atender outra pessoa na nossa frente. Aí nós vamos ter que aprender, sabe o quê? Aprender a esperar. O milagre já estava a caminho da casa de Jairo, mas por algum momento Jairo teve que esperar. Eu não sou de fazer isso não, mas acho que hoje vai ser legal. Diga para o seu irmão: o milagre está a caminho da sua casa. Mas você vai ter que esperar a sua vez. Porque o milagre estava a caminho da casa de Jairo, mas tinha uma mulher ainda para ele atender, né? Para Jesus atender. Então, irmãos, Jairo ele teve ali que esperar um momento. E ali aquela mulher, o interessante também é que aquela mulher estava no caminho do milagre, né? Jesus já ia operar na casa de Jairo, mas aquela mulher estava no caminho do milagre. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que nos colocar também no caminho do milagre. Igual aquele cego de Jericó. A Bíblia fala que o cego de Jericó, ele estava ali à beira do caminho. Só que ele não estava ali parado. Ele não estava ali só esperando o milagre cair dos céus, irmãos. Ele estava à beira do caminho porque ele sabia que Jesus ia passar por aquele caminho, irmãos. Eu quero dizer que quando nós nos reunimos como igreja também, irmãos, nós estamos nos colocando no caminho do milagre. Porque Jesus ele pode operar o milagre em qualquer lugar. Na nossa casa, até quando você está dentro do carro, dentro do ônibus, no hospital, seja onde for. Jesus ele pode operar o milagre. Mas quando você se dispõe a vir na igreja, a vir cultuar, a vir para a comunhão, irmãos, você se coloca no caminho do milagre, porque Jesus está passando por aqui. Jesus, assim como ele estava indo lá para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, ele está indo também lá para a casa da irmã Amanda, curar o filho dela também. Só que como a nossa irmã Amanda falou, ela se colocou no caminho do milagre. Jesus vai chegar lá, irmã Amanda, mas primeiro ele está curando aqui também. Primeiro ele está fazendo milagre aqui também, irmãos. É tudo pela fé. Porque Jesus, ele curou aquela mulher. E quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele disse: vá em paz, mulher, a tua fé te curou. Jesus, ele era ou não era cheio de fé, irmãos? Era ou não era? Jesus não era cheio de fé? Só que Jesus, quando curava, ele não dizia: a minha fé te curou. Não. Ele dizia: a tua fé te curou, irmãos. Deus, ele pode operar milagres, irmãos. Mas a nossa fé é essencial para que o milagre chegue nas nossas vidas. Aí Jesus estava indo ali para a casa de Jairo, depois de ter curado a mulher, irmãos. E aí a segunda lição nós vamos aprender nessa noite. Nós não podemos nos apegar naquilo que gera dúvidas. Olha só o que diz aqui no versículo 35 e versículo 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Olha o que as pessoas falaram, irmãos, para Jairo: a tua filha morreu. E aqui continua: por que ainda incomodas o mestre? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Porque, irmãos, o diabo ele sempre vai usar uma situação, ou ele sempre vai usar alguém para criar dúvidas na sua mente, irmãos. Nossa irmã Natália batizou aqui no domingo, né? Ela já tinha se batizado na igreja católica, mas ela queria o batismo dos crentes, que é o batismo que mergulha dentro d'água, né? Imersão na água corrente, igual Jesus se batizou. Mas quando ela se decidiu por batizar, igual Jesus se batizou, muitos chegaram nela e falaram: para que você vai se batizar? O batismo é só um. Para que isso? Não incomode mais o mestre. Isso aí não vai adiantar de nada. Quis criar dúvidas na mente dela. Então chegaram para Jairo e também falou: olha, a sua filha já está morta. Não adianta mais ir atrás de Jesus. Irmãos, quantas vezes você ora pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha, pela esposa, pelos seus familiares, e muitos não desacreditam da sua fé, né? Ah, fica buscando a Jesus aí e nada muda. Busca a Deus. O que está adiantando buscar a Deus? O que está adiantando ir para a igreja? Há tanto tempo que ora, há tanto tempo que busca e as coisas não mudam. Estão querendo criar dúvidas na sua mente, irmãos. Aí você tem que fazer igual Jesus fez.
Olha só, na parte B diz assim, ó: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus, ele não deu ouvidos, irmãos, para aqueles que estavam duvidando do milagre de Jairo. Você não tem que dar ouvidos para aqueles que duvidam do seu milagre. Você tem que apenas crer. Não tem que ter medo, tem que apenas continuar crendo, irmãos. Nós temos que trazer para as nossas vidas tudo aquilo que alimenta a nossa fé. E nós temos, irmãos, que excluir da nossa vida tudo aquilo que gera dúvida. Aquilo que gera fé, você tem que trazer para a sua vida, para a sua casa. Aquilo que gera dúvida, você tem que eliminar da sua vida, irmãos. Palavras contrárias, palavras de desânimos. Andar com aquelas pessoas que não professam a mesma fé que você, porque essas pessoas não vão acreditar, essas pessoas não vão crer, essas pessoas vão querer te desanimar, vão ser usadas pelo inimigo para criar dúvida na sua mente. E a dúvida é inimiga da fé. A dúvida é inimiga do milagre. A fé é que opera milagres nas nossas vidas também. Então, irmão, segunda lição é essa: não podemos nos apegar naquilo que gera dúvidas. Quantos estão desacreditando da sua vida? Quantos estão desacreditando da sua família? Quantos estão desacreditando que o milagre vai chegar na sua vida? Um conselho que Deus está dando: não dê ouvidos para essa pessoa. Apenas creia que Jesus, ele vai fazer um milagre. Terceira lição que nós podemos aprender com essa passagem: seja seletivo nas suas companhias. Cuidado com quem tu andas. Diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, né? A Bíblia fala, irmãos, que nós não podemos ouvir conselhos dos ímpios. Tem pessoas que, ao invés de ouvir o conselho ali de uma irmã, de um irmão em Cristo, de um pastor, de alguém ali que tenha fé, vai ouvir o conselho da vizinha fofoqueira, ou do parente que só tem palavras contrárias para dizer, né? Ou do amiguinho, ou da amiguinha do mundão. Tem pessoas que, no lugar de ouvir o conselho de uma mãe, conselho de uma tia, o conselho de uma avó, tem jovens, né, que no lugar de ouvir o conselho da mãe, do pastor, do irmão, da irmã, vai ouvir conselhos de coleguinhas que querem curtir a vida adoidado. E a Bíblia fala: não ouça conselho dos ímpios, não siga o caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores, irmãos. O crente tem que ser diferente, irmãos. Esse negócio do crente ser parecido com os do mundo, irmãos, isso aí não vai trazer nada de bom para as nossas vidas. Ah, pastor, mas o mundo está assim, o mundo é moderno, todo mundo faz isso, meus amiguinhos tudo fazem isso. Irmãos, tome cuidado com quem tu andas. Tem pessoas também, irmãos, que são pessoas bastante negativas. Tem pessoas que só querem nos puxar para trás. Jesus está nos guiando para frente, mas tem pessoas que só querem nos puxar para trás. Ah, isso não vai acontecer. Ah, isso não é para você. Esqueça isso. Desista disso. O seu sonho já morreu. Não incomode mais o mestre. Não adianta mais orar. Não adianta ir para a igreja. Não adianta ser crente. Você está perdendo o seu tempo. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que não querem o seu milagre. Tem pessoas que não querem te ver vencedor. Tem pessoas que querem te ver caído. Tem pessoas que querem te ver derrotado. Então, cuidado com quem você anda. Seja seletivo nas suas companhias. Aqui no versículo 37, diz assim, ó: Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus estava ali a caminho da casa de Jairo, mas Jesus, ele foi seletivo. Jesus, ele tinha 12 discípulos, não é verdade? Mas vocês já observaram que a maioria das vezes que acontecia ali um milagre, né? A maioria das vezes que acontecia uma coisa extraordinária, estava ali sempre Pedro, Tiago e João. É porque Pedro e Tiago e João, irmãos, eles andavam mais com Jesus. Todos nós aqui somos crentes, mas tem alguns de nós que andam mais com Jesus do que outros, né? Tem alguns de nós que buscam mais a companhia de Jesus do que outros. Então, irmãos, Pedro, Tiago e João, eles faziam coisas que outros não faziam, mas também eles viam coisas que outros não viam também. No Monte da Transfiguração, quem estava lá também?
Pedro, Tiago e João. E eles viram Jesus se transfigurando e o Pai dizendo: esse é o meu filho amado com quem me comprazo. Estava ali Pedro, Tiago e João. Eles se esforçavam mais para andar com Jesus. Aqueles que se esforçam mais para ter intimidade com Jesus, para orar mais, para buscar mais, irmãos, para ter mais comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, vão ver coisas que outros não veem também. Pastor, por que será que eu sou crente e isso não acontece na minha vida e às vezes acontece na vida do meu irmão? Talvez nós estamos precisando andar mais com Jesus também. Ter mais intimidade com o nosso Senhor, irmãos. Está onde Jesus está. Então Jesus ali, ele sabia, esses aqui são os mais esforçados, esses aqui são os mais que gostam de andar comigo, são esses aqui que eu vou levar comigo também para operar esse milagre. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele foi até a casa de Jairo e levou com ele Tiago, João, levou Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, irmãos. Irmãos, andem com pessoas que têm a mesma fé que você tem. Ande com pessoas que acreditem naquilo que você acredita também. Ande com pessoas que acreditam no seu sonho. Ande com pessoas que vai batalhar junto contigo. Ande com pessoas que vai orar junto com você. Às vezes Pedro, Tiago e João, né, irmãos, estavam cansados, não conseguiam orar. Às vezes até caiu no sono, mas eles estavam lá, né? Tem pessoas que às vezes estão aqui na igreja, irmãos, estão cansadas, morrendo de sono, mas estão aqui. Certa vez uma jovem perguntou para mim, né? Uma jovem que congregava com a gente. Falou assim: tio William, é pecado dormir na igreja? Aí, irmãos, na hora só veio uma resposta na minha mente. Eu falei: é melhor dormir na igreja do que dormir num boteco. Ela ficou nessa dúvida, né? E eu não é, irmãos? É melhor dormir na igreja do que dormir no boteco. Às vezes a pessoa está com sono, mas é melhor estar na igreja. Então Pedro, Tiago e João às vezes não conseguiam nem orar, estavam dormindo. Mas eles estavam ali aos pés de Jesus, eles estavam perto de Jesus. É por isso que às vezes você pode falar: pastor, mas eu estou cansado. Pastor, eu trabalhei demais, ainda vou ter que ir para a igreja. É melhor vir, irmãos, cansado, com sono, do que ficar na sua casa muitas vezes alimentando o quê? A incredulidade. Porque às vezes na sua casa você vai estar ali assistindo televisão, só é coisa ruim que aparece na televisão. Só notícia ruim, isso está alimentando a incredulidade, irmãos. Às vezes você está na sua casa, aí aquela pessoa ímpia, né, que não gosta de igreja, irmãos, vai começar ali a alimentar a sua mente com coisas negativas também. Então é melhor vir para a igreja. Porque aqui nós vamos interceder também para que Jesus alcance toda a nossa família. E nós vamos aprender que quando o milagre chega nas nossas vidas, todos ficam admirados com o que Jesus, ele pode fazer nas nossas vidas, irmãos. Os irmãos já viram o testemunho aqui, né, da Sabrina. Às vezes a Sabrina fala: nossa, o que Deus fez na vida do William, né? Agora eu creio que Deus realmente faz milagre, porque o que ele fez na vida do William, eu fiquei impressionada. A Sabrina às vezes fala isso, né, irmãos? Então quando Jesus, ele opera o milagre na sua vida, até os seus familiares, até os seus parentes vão ficar impressionados, e isso vai servir de testemunho de que Deus, ele é fiel para operar o milagre nas nossas vidas. Então a terceira lição é essa: seja seletivo nas suas companhias. Quarta lição: temos que entrar em um ambiente de fé. Como eu falei, muitas vezes nós vamos ter que sair do ambiente de incredulidade e frequentar o ambiente de fé. Antes de Deus dar ali o aviso para Abraão, né? Abraão, eu vou te usar muito nessa terra. Abraão, através da sua vida, todas as nações serão abençoadas. Mas o que Deus falou antes? Mas você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que sair do meio da sua parentela, você vai ter que sair da casa dos seus pais, para que eu possa fazer tudo isso. Eu entendo, irmãos, que Deus, ele tirou ali Abraão do ambiente de incredulidade e levou para o ambiente de fé. Então nós temos que sair desse ambiente, nós temos que entrar no ambiente de fé. Marcos capítulo 5, versículo 40, a palavra diz, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Olha só, irmãos, quando Jesus ele chegou na casa de Jairo, estava chegando ali, estava uma grande aglomeração. Estava ali aquela bagunça e Jesus ele perguntou: o que está acontecendo aí? Que aglomeração é essa? Por que vocês estão inquietos? E aí, irmãos, falaram: não, a filha de Jairo morreu. Só que Jesus falou:
a menina não morreu, ela dorme. Quando Jesus falou isso, que a menina estava dormindo, sabe o que eles fizeram? Começaram a rir de Jesus. E esse riso representa o quê? Esse riso representa a incredulidade, porque eles não estavam acreditando. Da mesma maneira, quando Deus chegou para Sara e falou: olha, você vai ter um filho. Sara já estava velha de idade, né? Já estava ali avançada de idade. O que Sara fez também? Sara riu, né? Esse riso é um riso de dúvida. É um riso porque não estava acreditando. É igual muitas vezes. As pessoas, muitas vezes ali, quando você vai receber o seu milagre, que você fala: eu creio no meu milagre. Às vezes as pessoas vão querer rir. Às vezes as pessoas vão querer zombar. E esse riso é um riso de incredulidade. Então aquelas pessoas ali começaram a rir, irmãos. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para elas e pensou: já que vocês estão rindo, já que vocês não acreditam, eu vou levar ali Pedro, Tiago e João, vou levar ali os pais da criança e vou entrar ali no ambiente onde a criança está precisando de um milagre. Então Jesus Cristo, irmãos, ele criou ali um ambiente de fé, porque o ambiente do lado de fora era um ambiente de incredulidade. O ambiente do lado de dentro era um ambiente de fé. Irmãos, o ambiente que está aí fora dessas portas da igreja é um ambiente de incredulidade. O ambiente do mundão fora da igreja, irmãos, não estamos falando só de paredes, né? Estamos falando do corpo de Cristo. O ambiente no mundão é um ambiente de dúvida, é um ambiente de desesperança, é um ambiente de incredulidade. Por isso que nós temos que sair desse ambiente e entrar no ambiente de fé. Às vezes até na nossa própria família é um ambiente de incredulidade. E aí, você vai ficar nesse ambiente? Tem pessoas que só vêm para a igreja se um parente vir também, né? Às vezes se o esposo vir, se a esposa vir, ou se o irmão vir, se a irmã vir. Tem pessoas que só vêm se outros virem também, irmãos. Mas aí, essas pessoas vão continuar nesse ambiente. Ambiente que gera dúvidas. Não esperem, irmãos, por ninguém para você receber sua cura, para você receber seu milagre, para você receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não pode esperar por ninguém, irmãos. Você tem que entrar nesse ambiente de fé. E Jesus, ele entrou nesse ambiente de fé. Quando ele entrou, ele foi até nessa menina e ele falou o seguinte: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E a menina se levantou e o milagre aconteceu, irmãos, na vida de Jairo. Jairo estava desesperado, mas a desesperança deu lugar à alegria, deu lugar à fé. E a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou aquela menina, todos admiraram, irmãos. Você crê que quando Jesus cumprir com esse milagre na sua vida, todos vão admirar, irmãos? Até aqueles que estavam rindo de você vão admirar? Até aqueles que estavam duvidando de você vão admirar? Até aqueles que disseram: não, seu sonho morreu, seu sonho acabou, não incomode mais o mestre, eles vão admirar, irmãos. Você crê nisso? Porque quando eu estava no mundão também, né? Já dei esse testemunho. Quando eu estava no mundão, muitos olhavam para mim e falavam: isso aí é um penchado, isso aí não vai dar em nada. Muitos achavam até que eu ia morrer, né? De tanto beber, morrer num acidente de carro, né? Mas quando Jesus operou o milagre na minha vida e na minha família, muitos admiraram e até hoje admiram, né, o que Deus fez nas nossas vidas, irmãos. E é isso que Deus vai fazer na vida de cada um, irmãos. Imagine a cara daqueles que estavam rindo, né? Depois que viram o milagre, irmãos. Imagine como vai ficar a cara daqueles que duvidaram do milagre de Deus na sua vida também. Então aqui nós vamos aprender a quinta e última lição. Depois que o milagre ali foi operado, sabe o que aconteceu? Versículo 43, a palavra de Deus diz: ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha, é como se Jesus tivesse falado: Jairo, seu milagre está aí, agora alimente ele. Então a quinta lição que nós temos que aprender é essa: alimente o seu milagre com amor e gratidão. Irmãos, não é só receber o milagre, é alimentar o milagre. Porque é perigoso, né? A gente perdeu o milagre se a gente não alimentar o milagre. Pastor, e como que alimenta o milagre? Com amor e gratidão. Imagine a alegria que Jairo ficou.
Imagine Jairo ali, irmãos, podendo dar alimento para a filha dele, irmãos. Com certeza ele deu com todo amor e com toda gratidão. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que correm atrás do milagre, tem pessoas que pedem oração ali para receber o seu milagre, e tem muitas pessoas que depois que recebem o milagre não querem saber mais de Jesus. Tem pessoas que muitas vezes depois que recebem o milagre não querem saber mais da igreja. Até pede oração para a igreja, pede oração para as mulheres do círculo de oração, pede oração para aquela mulher de fé, mas muitas vezes quando recebe o milagre, irmãos, some, desaparece. Não alimenta o seu milagre com amor e com gratidão, irmãos. As pessoas se tornam ingratas muitas vezes, não vão mais adorar a Deus, não querem saber mais de frequentar os cultos, ou seja, não estão alimentando o seu milagre, irmãos. Todas as vezes que nós estamos aqui, adorando, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, trabalhando para Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos alimentando o nosso milagre com amor e com gratidão. Já tivemos essa experiência de vidas chegarem até mesmo com um currículo debaixo do braço, né? Chegar na igreja, colocar o nome na caixinha de orações, ir para a consagração com o currículo debaixo do braço. Aí a pessoa consegue a vitória, a pessoa consegue o emprego, aí depois a justificativa é: pastor, não estou podendo ir trabalhar, não estou podendo ir adorar, porque estou trabalhando demais. Aí não está alimentando o milagre, né? Esses dias eu ouvi isso. O irmão chegou para mim e falou: pastor, estou só trabalhando. Eu pensei: meu Deus, e adorando, não está não? Deu até vontade de falar alguma coisa, mas eu fiquei calado nessa hora, né? Porque não, tem hora que é melhor ficar calado, né, irmãos? Aí falou: estou só trabalhando. Só que não está adorando a Deus, não está em comunhão. Então, irmãos, nós temos que alimentar o nosso milagre todo dia. O seu milagre pode estar a caminho. Talvez você esteja no caminho do milagre. O seu milagre já pode ter chegado na sua casa ou ainda vai chegar. Mas quando o seu milagre chegar, alimente o seu milagre, irmãos. Então veja que são princípios espirituais, né? Jairo se prostrou, adorou Jesus, levou Jesus até na casa dele. Jesus ali criou um ambiente de fé, saiu do ambiente de incredulidade e ali o milagre foi gerado. Eu creio, irmãos, se nós praticarmos esses princípios de fé, hoje você sai daqui com o seu milagre e só quem crê, aplauda o nome do Senhor, irmãos, aplauda o nome do Senhor, porque foi essa a palavra que Deus me deu nessa noite, irmãos. Que essa palavra fique nos nossos corações, mas que a gente venha praticar. Saia